Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha, né? Estamos fazendo uma série sobre como prevenir a depressão e estamos falando justamente da parte da ansiedade, porque é muito importante o controle da ansiedade, porque a ansiedade ela é uma energia, como eu falei, né, no outro vídeo, importante, senão você não levanta da cama, mas temos que fazer as pazes com ela. Porque ela vai bem devagarinho, rasteiramente, ela pode ir se avolumando, é claro que depende, né, da fase, da vida, do comportamento das pessoas, da propensão de personalidade, por aí afora. Mas antes de mais nada, o que eu quis, né, colocar é ver a ansiedade como uma energia, né? Porque como a energia mental ela é invisível, a maioria, né, das pessoas não dão importância, né? Só que como toda energia, inclusive as que regem o universo, por exemplo, a energia solar, né, a eletricidade, por exemplo, ela é tão importante, quando falta energia a gente fica meio que perdido, mas em excesso ela pode nos eletrocutar, né? Então a ansiedade é mais ou menos isso, né? Quando ela passa da medida, ela começa a atropelar, né, as coisas. Então eu dividi, né, a ansiedade relativamente normal, a ansiedade que seria a famigerada TAG, né, que é transtorno, né, de ansiedade generalizada, que muitas pessoas se queixam, é de grau, né? Como eu falei, como ela vem sorrateira, né, a pessoa não vai percebendo que está exagerando certas coisas, né, que ocorrem no dia a dia ou algum problema. Ela vai indo e ela vai crescendo. Só que tem um ponto importante, ela mexe, além, né, do estado mental, ela mexe com a fisiologia, não tão quanto como o pânico, que nós vamos falar do pânico, que é uma coisa à parte, ele é mais insidioso, ele é pontual, né? O transtorno de ansiedade, ele vai se instalando, né? Então a pessoa começa a se queixar de coisas fisiológicas. Então, por exemplo, a minha respiração não anda muito bem, às vezes eu tenho dificuldade de respirar, né? A pessoa ela já tem uma propensão para algum órgão, né? Que depois a gente vai falar no outro vídeo sobre o órgão de eleição e por que a ansiedade em excesso ela pode estragar assim, prejudicar a nossa saúde. Então, ela percebe que tem certas coisas que não estão bem. A memória, é muito comum a pessoa se queixar na memória. Aí não sei porquê, mas ultimamente me fogem palavras. Eu tô falando com uma pessoa, quando eu volto, algo me distrai, eu volto pro assunto, já não sei que assunto tava, né? Então minha memória não está boa, então sempre, né, vai colocar a culpa na memória em si, né? Depois fazemos testes e vemos que não tá assim, a memória é tão ruim não. É aquela questão da pessoa estar de prontidão, né, para poder observar as coisas. E a memória nada mais é, quando você vai fazer algo, você tem que usar a atenção focada, né? Para justamente você poder reter conteúdos de memória para depois, quando você evocar, ela vir, né? Conscientemente, né? Então, a pessoa ansiosa, ela deixa isso de lado. Ela quer fazer, né? E atropela tudo e acaba chegando no fim do dia exausta, fala, nossa, podia ter feito muito mais e não fiz, né? Então é nesse sentido que eu quero separar a TAG, né? No caso, vamos ver desse modo. É como se ela estivesse ali no meio, né? Então aquela ansiedade que é natural, né? É razoável. A TAG, que é mais ou menos, mas ela vai se instalando, mas tem que ser cuidada, né? Porque ela entre a TAG e a síndrome de pânico existe o transtorno de pânico, existe uma linha muito tênue. Então tem que já se observando, né? Na TAG, por exemplo, né? Como as queixas que as pessoas colocam, né? Olha, eu vou fazer uma coisa, eu já fico pensando antes, né? Usa muito o eu e se, né? Pensamentos negativos começam a crescer, vai observando isso. Então tem coisas a fazer que vocês faziam com a maior tranquilidade, mas parece que agora vira um bicho de 7 cabeças, né? Por quê? Porque na TAG, geralmente a pessoa ela quer ter controle sobre as coisas. E o medo que está de fundo, né? Que é uma preocupação de fundo, né? Aquele medo generalizado, ele vai se infiltrando em todos os fatores da vida. E uma coisa que também que eu vejo
além de tirar a alegria da vida, que eu acho isso é uma coisa muito séria, né? A vida não tem que ter seus momentos felizes, mas às vezes até coisas benéficas, a pessoa que tem TAG, ela consegue virar o jogo e fazer uma coisa prejudicial. Então eu vou dar um exemplo, eu falei que vou trabalhar com exemplos práticos, né? Uma pessoa, né, que eu conheci, fiquei sabendo, né, no caso de que ela mantinha essa TAG, então ela foi justamente procurar ajuda por isso, e ele fez lá um trabalho na empresa muito bom, e tão bom que ele ganhou um prêmio. Não lembro se foi em vendas, não lembro muito bem. Eu sei que ele atingiu um ponto lá que estava ótimo, e ele ganhou um prêmio que era uma viagem a Punta Cana. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, né? Então imagina, né, tal, para o Caribe. Só que quando ele começou a narrar, então eu percebi que ao invés de ter um entusiasmo, esse entusiasmo inicialmente foi bom, né? Porque eu mesma, né, pensei, que ótimo, né, ganhar um prêmio desse, é um incentivo, né? Tira muitas vezes a pessoa da frustração. Puxa, nunca sou reconhecido. Foi reconhecido, ganhou o prêmio, que coisa boa. Mas aí eu percebi que isso foi se tornando um problema, porque ele tinha um agravante da timidez, né? Que também é uma coisa que é trabalhada em terapia, e como todo ansioso, ele já foi pensando, mas quem vai? Tem alguém que eu conheça? Será que vai ser boa a viagem? E aí foi, né? Imaginando tudo de passo a passo como seria a viagem. Bom, não preciso nem falar do resultado. Acabou sendo uma coisa negativa, né? Porque a preocupação, ela passou na frente do prazer, né, de ter ganho um prêmio. Isso é o ansioso, né? Então, é nesse sentido que eu tenho pena, no sentido de perdendo, né, coisas, oportunidades boas, né, e a ansiedade fazendo com que a coisa se volte contra. E isso daí é muito comum em crianças, eu vejo isso. Antigamente era difícil uma criança ansiosa ao ponto de ter que ser observado, hoje é comum, né? Crianças assim que são responsáveis, muito responsáveis com estudo, às vezes vai entregar um trabalho daqui a 20 dias, já fica preocupado hoje, como é que eu vou fazer e tal, e acaba, né, realmente sendo um pesadelo. Então é muito sofrimento. Agora tem uns fatores que eu vejo que a ansiedade ela é cruel. Em que sentido? Responsabilidade, né? Porque as pessoas que são mais perfeccionistas, tem aquela coisa de tudo controlado, organizado, tem uma tendência maior a ser ansioso, né? Mas responsabilidade, é isso que eu comento com meus clientes, é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Então, quando eu falo que vocês têm que começar a conversar um pouco com a mente, é nesse sentido. Porque a mente ela vai cobrando, e de repente vocês têm que parar e falar, olha, eu sou uma pessoa responsável, eu sei que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não precisa ficar me cobrando. Parece bobagem, mas a mente ela já vai recuando com essas coisas. Não pode deixar ela ir dando os comandos e vocês entrando. Porque a ansiedade ela vai crescendo, ela pode ir para um ponto muito mais prejudicial e difícil de ser tratado, né? Mas isso mas eu não consigo, né? Aí é o que a pessoa, no caso, argumenta, mas eu não consigo. Por isso que eu falei que terminando essa parte, né, da ansiedade, a gente vai para o relaxamento, para justamente efetivar mais essa coisa de se autoconhecer, porque não deixa de ser, para você ter um controle mental maior. Porque se você fica à mercê do que a mente manda, do que ela pede, então fatalmente ela vai se aproveitar disso. E a mente ela não tem muito aquela coisa, ela é muito imediata. Ela tem que fazer, faça. Né? A mente é muito isso, muito imediatista. Quem coloca critérios e prazos e coisas somos nós, gente. É isso que vocês não podem esquecer. Então se tem um prazo, né, vai de 20 dias, vamos usar o exemplo, né, daqui a 20 dias eu tenho que entregar um relatório, um trabalho, né, se programa, e quando a mente vier com a tagarelice, evita, fala, não, tá tudo sob controle, eu vou conseguir fazer, porque senão esses 20 dias ela vai tomar conta, e eu chamo preocupação de fundo, né, nós sempre temos preocupação de fundo já,
que no caso rouba energia, sem dúvida, rouba energia mental, né? Até eu dei exemplo no outro, por exemplo, pagar uma conta no banco, né? Tem uma conta no banco para pagar, opa, já é 10 horas, tal, é meio-dia, fica ali, né? Aquela preocupaçãozinha de fundo, cobrando, né? E isso daí rouba energia mental? Rouba. Né? E uma das questões que nós temos que colocar em prática é isso. Nós temos vários setores na vida que nos rouba a atenção, que exige que fiquemos alerta, né, em relação a vários compromissos dentro de cada foco. Então, por exemplo, temos as responsabilidades do trabalho, muitos do estudo, né, muitos responsabilidade com a família, de dar atenção, de também ter o seu momentinho de lazer, que nós já falamos nisso, válvulas de escape, a mente precisa, né, de repente ficar sem limpa, sem aquela coisa de horário, de tudo. Então, eu já falei, cada um tem o seu, esse lado, né, de falar, vou relaxar, vou pensar em alguma coisa, vou esquecer do mundo lá fora, cada um tem os seus meios, né, e tem que seguir, porque cada um, eu falei muito que é muito peculiar, é muito relativo àquilo que nos dá prazer, né. Então, uma das coisas é isso, vamos fazer um trato. Então, em se tratando dessa coisa de energia, fique imaginando cada setor da vida de vocês e ver se vocês estão dando atenção e está dividindo essa atenção. Nada pode ser o centro do universo. A atenção ela tem que ser distribuída até por uma forma prática e na questão até de sociabilidade, né? Da atenção para a família, da atenção para o trabalho, né? Da atenção para os amigos e por aí afora, ver se está sendo distribuída. Um exemplo é o workaholic, né? Que ele só trabalha, só pensa em trabalho, ele leva o notebook para casa, esquece da família e tal, vai dar problema, né? Porque no caso ele está ali tão envolvido e ele esquece de outros fatores, né? De outras coisas que ele deveria dar atenção. Então, uma das coisas importantes também para ter o controle sobre a ansiedade é pensar nisso, né? Poxa, eu estou dividindo bem o meu tempo nesses setores que são importantes para mim, né? Eu estou dando exemplos assim, mais padrões, né? Mas cada um, sei lá, tem pessoas que sei lá, vou dar um exemplo, cria cavalo, gosta de cavalo, eu não estou indo lá no meu Aras, que é uma coisa legal para vocês verem, tá? Um exemplo bem assim, mas só para ver como é muito peculiar de cada um tem suas coisas. Eu estou falando dos setores que a maioria, no caso, precisa dar atenção. E nessa questão da memória, então, os fatores somáticos, né? Então, como a ansiedade ela é uma energia, ela tem que, no caso, ter aonde canalizar essa energia. É simples assim. Quando não, né, quando ela passa da medida e você não canaliza para determinadas coisas, ela embota. Então, sabe aquele desconforto? Que tem pessoas que até falam, não sei, parece que algo ruim vai acontecer. Tô tendo até, eles falam até premonição, tô tendo uma premonição. Não é aquela energia que ela fica ali divagando, né? Agora, tem componentes inconscientes que podem ser tratados com isso, tem. Tá? Ainda exige uma terapia mais profunda, né? Porque às vezes existe conteúdos inconscientes, ainda tem essa. Tá? Que até vou falar também um capítulozinho a respeito disso. Né, que é aquela ansiedade que vem, né, e você não identifica, não é a do pânico, não é a crise de pânico, aquela é terrível, né, eu tenho muita pena de quem tem pânico, por isso que eu quero fazer uma bem especial para o pânico, mas é essa ansiedade que a pessoa sente aquele desconforto. Então parece que as coisas perdem um pouco o sentido, ela não tem rumo, o estado confusional que eu falei que é muito comum na depressão, que a pessoa não sabe nem por onde começar. Então é nesse sentido que eu quero que vocês vejam a ansiedade. Então aquela ansiedade, né, fazendo as pazes, tal, tive uma ansiedade hoje, mas até que foi bom porque eu acabei fazendo coisas que talvez se eu não ficasse ansioso não faria, né, e também o lado positivo também. Né? Não vamos colocar a ansiedade como se fosse uma coisa horrível, porque é isso que eu vejo que as pessoas fazem, né? Elas usam esse argumento, eu sou ansioso, eu estou ansioso, eu ficarei ansioso porque vai ter uma reunião de trabalho e eu tenho que falar alguma coisa. Então, quer dizer, a própria pessoa, ela vai fazendo da ansiedade um monstro.
E como que você vai conseguir domar esse monstro? Então, você tem que começar a olhar a ansiedade como uma energia, primeiro como que necessária, depois como essa ansiedade que começa, né, a usar vários recursos mentais, como obsessividade. O ansioso, ele é obsessivo. Às vezes tem que fazer uma coisa, aquele pensamento, né? Eu chamo obsessividade, tem uma tendência à obsessividade. Aquele pensamento fica ali, né, até resolver. Enquanto não resolve, ele fica ali. Gasta energia. Né? Então, obsessividade, a questão de memorização, algumas coisas que ocorrem com o corpo, né? Então a pessoa fala, ai, minha respiração não tá bem, ai, minha gastrite pegou, agora tá doendo mais, né? Ela nem percebe, mas ela vai vendo que as coisas vão tomando um rumo que vai fugindo do controle. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre essa parte somática, que muita gente tem, mas não percebe, não é bom para a saúde, né? Abaixa a imunidade. Por isso que os médicos em várias especialidades nos mandam, né, clientes para fazer terapia, porque eles estão vendo que a medicina está fazendo sua parte, mas não está conseguindo êxito, né, pleno. Então, está precisando de terapia, essa parte é mais emocional. Mas no próximo eu vou falar sobre isso. Obrigada pela atenção, se inscrevam no canal, qualquer dúvida podem colocar, eu vou tentar, no caso, responder, né, qualquer dúvida que tenha a respeito, ou coisas que ficaram um pouco meio que vagas, né, eu não entendi muito bem isso, pode colocar, e muito obrigada por me assistir. Até a próxima.